Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Guenca, sou gerente de contas aqui na ValideCode e a gente está iniciando aí uma série de vídeos para falar sobre os benefícios de usar o ValideCode aí no varejo, tá? Comigo hoje aqui está o Newton, que é um dos programadores aí, desenvolvedores do sistema, tá? Só para contextualizar aí, o Newton tem uma grande experiência no varejo, aí, cerca de 30 anos aí, trabalhando com o mercado especificamente, né? Passou por bastante empresas aí, então ele tem uma vasta experiência para poder passar para a gente aí e o que o ValideCode consegue agregar aí para você estar ganhando tempo e dinheiro. E hoje a gente vai falar sobre um módulo específico aí do ValideCode, tá? Que é a auditoria de preços, que é um tema muito importante aí, saber se o preço está correto ou não. E queria ouvir de você, Newton, o que você pode me falar aí, o que é a auditoria de preço, enfim, como que se faz? Bom, hoje o varejo supermercadista, especialmente falando, ele enfrenta um grande problema, porque nas centrais comerciais, os compradores recebem a visita dos vendedores, fazem as negociações, fecham o contrato, compram os produtos chegam na loja, são posicionados nas gôndolas e aí, quando o cliente chega até a gôndola para comprar o produto, ou ele não tem uma etiqueta de preço, ou a gôndola está com o preço errado. Isso gera uma série de problemas para o varejo. Esse é um problema bastante comum por N motivos. Você pode ter uma falha na reposição da mercadoria, ou seja, o rapaz pôs a mercadoria, mas não colocou o preço no produto, ou não atualizou esse preço à medida que ele foi mudado, seja por entrada de mercadoria ou por uma nova negociação que foi feita. E o resultado disso é que o cliente, ao se frustrar, ao chegar na gôndola e encontrar um produto sem preço, normalmente ele vai embora e não compra o produto, ou ele compra um outro produto de uma outra marca, ou pior ainda, se o preço estiver errado, quando ele chegar no PDV, ele vai se deparar com um preço muitas vezes até maior do que estava sendo informado na gôndola. Isso vai gerar uma desconfiança por parte do cliente e pode fazer com que ele nunca mais retorne à sua loja. Ou seja, gera uma série de problemas que podem fazer com que o cliente busque um outro mercado, busque uma outra loja e não retorne mais à sua loja. Mesmo que o seu comercial, a sua distribuição, o seu pessoal do depósito tenha feito tudo direito, se o preço não estiver corretamente na gôndola, todo esse trabalho pode ir por água abaixo. Certo, e só para contextualizar aí também, dois preços divergentes do produto, a lei do consumidor diz que vale o que beneficia o consumidor, ou seja, o mais barato. Então, digamos que teve uma atualização no sistema, não atualizou lá na etiqueta na gôndola, o cliente vai exigir que seja coberto o preço mais em conta para cobrir aquela oferta lá que está lá, né? E para que serve a auditoria de preço? Bom, a auditoria de preço ele é um processo criado para você realmente checar se o preço que está na gôndola corresponde ao mesmo preço que está no PDV. O varejo supermercadista ele tem uma série de processos de atualização de PDV, atualização de balança, atualização de gôndola. Todos esses sistemas precisam estar corretamente conectados para que o preço reflita da mesma forma em todos esses ambientes. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Todo mundo tem que falar a mesma língua, porque se eu chegar na gôndola e tiver um preço, se eu chegar no PDV e tiver outro, vai gerar um problema. O inverso também é verdadeiro. Todos esses sistemas precisam estar corretamente configurados para que o cliente não seja confundido. Até aquela maquininha lá de verificação de preço, né? Que é obrigatório ter como... Exatamente, o terminal de consulta. Terminal de consulta. Ele precisa ter, inclusive, esse preço atualizado. Inclusive, falando da nossa solução, no ValideCode, ele tem um gerenciador de terminais de consulta. Então, se o cliente, no intervalo de 2 horas, mais de um cliente, no caso 3, consultar o mesmo produto no terminal, o próprio sistema já vai identificar que esse produto está sem preço e já vai emitir uma etiqueta nova na impressora térmica para que a equipe do supermercado consiga ir lá e classificar o produto. Colocar lá. Exato. Então a gente vai usar um pouco do comportamento do próprio consumidor para, além de todos os processos que a gente tem de auditoria, a gente manter a loja precificada. Bom, então o que seria aí a auditoria de preço? Seria você checar se os preços estão batendo. Você pode fazer isso com a prancheta, no papel,
ou um celular, olhando, ou um próprio coletor de dados. O grande lance é que todos esses processos são morosos, eles demoram. Por vezes, quando você vai em atacados e até varejos de alimento, você vê o pessoal lá fazendo esse tipo de conferência. Mas como são muitos produtos e muitas gôndolas, o cara vai demorar aí 2, 3, 4 dias ou uma semana para conseguir verificar todos os preços da loja. A solução do ValideCode, ela veio para resolver esse problema, tá? Além da gente ter a possibilidade de baixar os preços no coletor e a partir daí poder trabalhar offline, ou seja, você não precisa ter internet em nenhum ponto lá da sua loja, você só precisa ter no momento que você recebe os dados e no momento que você envia de volta para o sistema. Além desse benefício, o ValideCode tem uma solução onde, com um QR Code que vai em todas as nossas etiquetas, a gente consegue fazer uma conferência automática de gôndola, tá? Então o cara ele não precisa ficar bipando o produto, olhando se o preço que aparece no sistema bate com o preço da gôndola. Isso é o que geralmente os sistemas de conferência fazem. Só que imagina que o cara acabou de fazer uma gôndola, quando ele vai fazer a segunda, olha aqui, olha lá, olha aqui, marca já está perdido. Já está perdido, né? Ficar fazendo o cara crachar o dia inteiro vai virar paisagem. Então, no ValideCode ele não precisa fazer isso. Ele vai passar simplesmente bipando as etiquetas que estiverem na gôndola. A gente tem alguns exemplos que podemos mostrar para vocês aqui. Observem que isso aqui é um exemplo de uma etiqueta de gôndola, nós temos vários modelos. E quando o cara passa só bipando esse QR Code, o próprio sistema do ValideCode já faz a conferência. Se ele detectar que o preço está errado, o próprio sistema já vai emitir uma etiqueta nova. Seja numa impressora portátil, que pode estar, né, como essa aqui, por exemplo, e essa da Zebra, ou uma impressora de mesa, que são aquelas ZT230, ZT231, enfim, existem diversas. E o bom é que o próprio sistema já faz essa conferência. Então, o que você demoraria aí uma semana para fazer, você vai fazer em 2 dias no máximo. Você vai conseguir checar se os preços da sua loja inteira já estão corretos. E caso não esteja, você já consegue automaticamente imprimir um preço novo e manter a sua loja sempre com os preços atualizados. Por exemplo, o rapaz bipou, tá errado, aí ele bipou a loja inteira, na posição, não vai fazer a loja inteira porque é muita coisa, mas sei lá, 2, 3 corredores. Como que sai lá na impressora? Sai na ordem, sai fora de ordem? Exatamente, ele sai na ordem, na ordem que você bipou, exatamente, okay. Para poder justamente facilitar a colocação na gôndola. Então, ele só tem que se atentar qual é a ordem que ele fez para depois ele retornar. Exato. Ele tem que manter um padrão de coleta, independente se ele vai fazer um zigue-zague ou se ele vai fazer para baixo, de baixo para cima. O importante é que ele tenha um padrão para que depois ele consiga identificar, para não ficar igual rodando lá para colocar as etiquetas com os valores corretos. Outro negócio legal de se fazer, antes até mesmo de fazer a auditoria de gôndola, é ter a loja mapeada. Porque quando você faz essas conferências por gôndola, você consegue facilitar. Fez uma gôndola, já imprime aquela gôndola, troca. Fez a próxima, já imprime aquela gôndola, troca e assim por diante. E quais tipos de auditoria que existem aí? A gente tem auditoria de preço de gôndola, né, que a gente tem diversos modelos, e a gente tem também o sistema do ValidePrint, que é o nosso sistema de cartaz, e a gente também consegue, usando a mesma solução, fazer a impressão dos cartazes. Tá? Nós temos diversos modelos de cartazes, esse aqui está mais bonito, está mais legal, né? E diversos tamanhos, né? E aí o que acontece? Quando a gente bipa o QR Code, o próprio sistema já vai detectar se o preço está correto. Se tiver, ele não vai fazer nada, mas se não tiver, ele vai imprimir um novo cartaz. E ele vai imprimir um novo cartaz exatamente igual em modelo e tamanho ao que ele auditou. E aí a gente consegue também manter os preços atualizados. Se você quiser saber um pouco mais sobre o ValidePrint, depois nós vamos fazer um vídeo falando especificamente sobre ele, mas pode entrar aí valedecode.com.br e acione o nosso departamento comercial, que a gente vai ter prazer
e fazer uma apresentação para vocês, tá? Fica ligado aí que vai ter a apresentação do Valid Print, é uma ferramenta interessantíssima aí, bem tecnológica, né? Todo mundo que vê fica impressionado aí como que o Valid Print funciona. Então tem esses dois modelos, né? A gente tem a auditoria de preço de gôndola e a auditoria de cartazes que você pode fazer. Eles podem ser feitos no mesmo processo, tá? O processo do Valid Code, você passou na gôndola, tem uma etiqueta de gôndola desse modelo, você vai auditar. Tem uma etiqueta de gôndola desse outro modelo aqui, que é uma espécie de oferta ou de preço de cartão, ele vai auditar. Se tiver um cartaz, você não precisa mudar de sistema, você vai auditar da mesma forma e o próprio sistema vai se encarregar de enviar cada impressão para o seu local correto. Conta um pouquinho pra gente, Nilton, histórias aí de processos que o Valid Code ajudou bastante aí no mercado lá, usando aí a auditoria de preços. Bom, falando de auditoria de preço, nós tínhamos um cliente recentemente, ele estava com uma dificuldade muito grande, um atacadista, um grande atacadista, abriu uma loja inclusive esses dias, e ele tem um RP, ele tem um sistema, mas ele não conseguia fazer a impressão das etiquetas portáteis, com uma impressora portátil, porque ele não queria ficar voltando lá no mata-burro, né, para poder imprimir as etiquetas. E a gente apresentou essa solução, atendeu muito bem, a gente ficou super feliz aí com essa solução. E essa é uma solução que pode ser muito útil para grandes varejistas, né? Você tem uma loja muito grande, então você está no corredor lá na ponta, até você voltar para imprimir a cada corredor que você for passando, você já vai fazendo a impressão. Pessoal, vou mostrar para vocês um exemplo de como que é feito o mapeamento e a coleta de produtos por validade, tá? Então imagina que você está lá no depósito ou na loja e você vai escanear um EAN13, que é o código do produto. A partir do momento que eu escaneio, eu consigo colocar aqui, ó, a situação do produto. Se ele foi violado, se ele está ok, se ele está com vencimento próximo, assim por diante. Então vamos colocar aqui violado, vou colocar uma data de quando que ele vai vencer, coloco uma observação se quiser e coloco uma quantidade. Quando eu clico em OK, ele automaticamente imprime uma etiqueta com os dados de validade do produto, tá? Isso inclusive serve para você fazer auditorias depois, tá? E não é só isso, né? Você está falando desse cliente aí, eu lembro que uma grande reclamação que ele tinha é que os colaboradores às vezes pegavam o carrinho, saíam andando lá, vendo, colocava tudo no carrinho e aí atravessava a loja do outro lado para ir lá na retaguarda dele, imprimir as etiquetas, depois voltar, colocar os produtos de volta na gôndola e precificar. Desse modo ele não precisa tirar os produtos, só com o coletor de dados ele vai lá, bipa e já sai uma etiqueta na hora. Inclusive ele fazia fila de carrinho com produto para poder emitir a etiqueta, então isso é uma perda de tempo muito grande. Então você pode usar as impressoras térmicas e já fazer a impressão dos seus preços na gôndola. É importante dizer que esse tipo de impressora ela deve ser usada apenas para auditoria de preço de gôndola, tá? Por quê? Porque ela suporta um volume menor de impressão. É um volume bastante grande, cabe bastante etiqueta aqui, mas nem se compara à quantidade de etiqueta que você imprime na impressora de mesa. Você vai usar isso aqui apenas para auditoria. Para precificação, vamos imaginar que você vai abrir uma loja nova. Você vai precificar a loja inteira, usando o nosso módulo de precificação também, que funciona do mesmo jeito, mas vai imprimir na impressora de mesa. Depois o Natan pode colocar inclusive uma abertura de loja que nós fizemos com impressão simultânea. Ele vai colocar aí para vocês verem como que funciona esse sistema. E como esse tipo de impressora suporta um volume de impressão menor, você vai apenas fazer a auditoria depois que a loja inteira está precificada. Falando um pouquinho ainda a respeito de uma outra história, implementamos um módulo de auditoria de preço em outro cliente nosso, fizemos um estudo e tivemos uma redução de preços errados no PDV de mais de 70%. Ah, Nilton, mas por que não foi 100%? Porque existe uma parte que a gente depende das pessoas, né? Então você acaba tendo um ou outro problema, mas teve uma redução muito interessante. Inclusive em uma loja que eu mesmo presenciava diversos clientes reclamando de preços. Tinha tanto preço errado nessa loja que os clientes nem acreditavam mais nos preços que estavam na gôndola. Ou eles bipavam no terminal de consulta,
ou eles já sabiam, já iam direto para o PDV e quando passavam o preço errado já começavam a reclamar. Conseguiu mudar o cenário e a percepção de confiança do cliente, porque esse é o principal problema de ter preço errado na gôndola, é o cliente achar que está sendo lesado. Às vezes não é nem por mal, né? O pessoal houve um erro na operação do varejo, mas o cliente ele vai achar que você usou de má fé e aí o pior acontece, ele nunca mais volta na sua loja. E respondendo a pergunta lá, por que é importante gerir aí as etiquetas? Primeiro a gente fala sobre a questão de melhorar a experiência do cliente, né? Deixá-los confiantes de que quando ele for pegar um preço na gôndola, quando ele visualizar qualquer preço na loja, ele vai ter certeza que é aquele preço que ele vai pagar. Então, bom, esse é o principal ponto, é a confiança. E por que investir aí tempo e dinheiro na gestão dos preços? Hoje, a mão de obra do varejo é muito difícil. Todas as redes que a gente vai, o pessoal fala, tá faltando mão de obra, tá faltando mão de obra, tá faltando mão de obra. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Se você investe em um coletor de dados, investe em um equipamento adequado, investe em software, você vai conseguir, com o mesmo colaborador, fazer mais de uma coisa. Então, se o cara demorava o dia inteiro para fazer uma auditoria de preço de um corredor, e agora ele faz em 1 hora, então sobrou as demais horas para você aproveitar a mesma mão de obra que você já tem e otimizar a operação da sua loja. Falando de história, tivemos um cliente também na Zona Sul, aqui de São Paulo, em que o trabalho que ele demorava o dia inteiro, quando dava 10, 11 horas, esse mesmo cliente relatou que ele já tinha finalizado o trabalho dele, então ele pôde usar essa mão de obra para outras coisas. Então, o principal benefício e o principal motivo pelo qual você deve investir tempo e dinheiro é a otimização de mão de obra e melhoria na experiência de compra do cliente. Por que a gestão de etiquetas aí consegue gerar redução de custos? Isso é um ponto bastante importante. Depois, o Natan vai colocar, eu acho que ele já colocou, mas coloca de novo, Natan, o vídeo mostrando a impressão simultânea. Já saiu rápido de primeira. Ele tava pensando no começo, né? Nós tínhamos o seguinte, na loja, nós tínhamos 2 tipos de etiqueta, uma dos clientes nossos, nós tínhamos uma impressora. Então, o repositor, quando ele tinha que imprimir um outro tipo de preço, ele tinha que abrir a impressora, abrir a cabeça térmica, trocar o rolo, colocar novamente, calibrar e imprimir. Quando ele precisava voltar a imprimir um outro modelo, ele precisava fazer esse processo todo novamente. Você mesmo que está nos ouvindo hoje, se você tem um supermercado e trabalha dessa forma, eu imagino que você tem um custo alto de manutenção de impressora térmica, porque o pessoal não tem cuidado, e às vezes até o pessoal da tua loja tem cuidado, mas os promotores que vão na sua loja, que são promotores de empresas diferentes, eles não vão ter cuidado e às vezes não sabem mexer, porque não tiveram um treinamento adequado, e isso acaba aumentando muito a manutenção da impressora. Pode parecer um absurdo, mas quando você usa 2 impressoras, se você colocar na ponta do lápis, vale muito mais a pena do que você ficar pagando manutenção o ano inteiro por conta desses problemas. Ah, Nilton, mas eu tenho que colocar 2 impressoras? Não, você não precisa, mas se você colocar na ponta do lápis e ver quanto que você está gastando de manutenção, provavelmente você já está usando uma impressora e pagando 2. Ao passo que quando você coloca 2 impressoras para impressão simultânea, você vai ter mais agilidade do teu pessoal, o pessoal vai abrir muito menos, cada impressora vai ter apenas a sua etiqueta cativa ali, e aí o pessoal vai poder trabalhar com mais tranquilidade e você não vai precisar ficar se preocupando com manutenção de impressoras térmicas. Agora, falando de impressão de cartaz, por que você tem uma redução de custo? Primeiro que a gente estava falando que a mão de obra é escassa no varejo. Então, se você pega um cartazista e consegue usar ele em outro setor, você vai conseguir utilizar a mão de obra dele. E se você for colocar na ponta do lápis, quanto que você gasta pelo salário de um cartazista que não trabalha 24 horas por dia, que não trabalha de domingo a domingo, você quando coloca uma solução como essa de cartazes do ValideCode, você consegue aí ter essa disponibilidade de impressão de cartaz através de um celular ou de um coletor de dados no chão de loja mesmo, bater o olho, vou colocar um cartaz desse produto, bipa o produto, escolhe o modelo do cartaz, pode mandar que ele já vai sair na impressão, é só pedir para o pessoal retirar lá e precificar o produto que você vai ter esse benefício. Mas se você colocar
Quanto que você paga de salário de um cartazista, mais impostos, mais vale transporte, mais alimentação, e o quanto você paga numa solução de cartazeamento automático, como é o Vale de Code, você já vai ver de cara aí uma redução de custo. O último estudo em um dos nossos clientes que já fechou a solução, ao ano você tem uma redução de custo aí próxima dos R$200 mil. O operador ele não consegue mudar preço, ele consegue até alterar algumas informações aqui para personalizar, mas a informação vem direto lá do RP do cliente e o preço ele não consegue alterar, minimizando assim erros, tá? Exato. E outro ponto legal que o Milton falou é o quê? Isso aqui funciona 24 horas, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, até da casa lá do gerente, se o gerente quiser, ele tiver o código de base, ele bipa, no outro dia de manhã já está lá na impressora, é só ele for lá e colocar, né, onde ele quiser o cartaz. Com a solução do Vale de Code aliado aos equipamentos e aos processos que nós usamos, a redução de custo é certa. Não por acaso os clientes estão aderindo aí com bastante louvor aí à solução. Enfim, todas as funcionalidades aí do Vale de Code, para usar, a gente vai precisar de falar de coletor de dados. E qual que é a importância de ter um coletor de dados, né, um ou vários coletores de dados dentro da sua operação? Principalmente otimização de processos e ganho de horas, principalmente. Quando você coloca um coletor de dados e faz um estudo de ROI, você vai ver que o que você paga para os seus colaboradores, você vai conseguir fazer com que eles produzam mais em um tempo menor e vai fazer com que toda a sua operação tenha mais tempo em melhorar os seus processos e aumentar aí a produtividade da equipe. Então, em linhas gerais, falando de coletor de dados, o que vai melhorar na sua empresa? Principalmente produtividade. Se você precisava de 10 caras para fazer uma determinada operação, você vai precisar de 7, 6, quiçá até 5. Você pode reduzir o quadro de funcionários aí para fazer o mesmo tipo de serviço ou alocar esse funcionário para uma outra atividade aí que demanda. Eu bato muito nessa tecla. Todo mundo reclama de falta de mão de obra no varejo. Então, se com a mão de obra que você tem, você consegue produzir mais, vai ser muito bom. E o coletor de dados, aliado aos processos, ele vai te ajudar a alcançar esse objetivo. E falando em coletor, a Vale de Code, o que ela faz? Coletor, ela vende, ela aluga, ela faz o quê? Nós somos especialistas em identificação e coleta de dados, então não só com coletores, mas com impressoras térmicas também, de todas as marcas. Faz a locação, a venda e a manutenção de equipamentos, como esse aqui para a sua equipe. Então, se você precisa fazer uma auditoria de preço ou um inventário ou uma auditoria de presença, pode ser por um tempo curto ou pode ser por um tempo longo, você pode locar por 1, 2, 3, 4, até 5 anos e aí você vai lá, executa o seu trabalho, depois devolve para a gente ou mantém uma rotina onde você consegue manter o teu estoque, os teus preços, a tua ruptura sempre atualizada. Então, essa é uma vantagem muito grande de usar esse tipo de equipamento. A maioria dos nossos clientes que usa a solução do Vale de Code locam os equipamentos com a gente e fazem o trabalho. Qual que é a vantagem de locar? Você não precisa se preocupar com a manutenção do equipamento, salvo em situações de mau uso, mas também tem contratos de mau uso de equipamento e você vai ter um equipamento aí sempre atualizado no seu parque. Então, aquele modelo ficou obsoleto, não atende mais, ele é substituído por um modelo atualizado. Tá? Outra vantagem também de usar é que a gente trabalha com sistema de quiosque, então a gente disponibiliza apenas os aplicativos que os seus funcionários precisam usar. Não vai conseguir instalar ou ficar assistindo o YouTube, WhatsApp ou qualquer outra coisa, a menos que você permita. Com a locação, e acredito que a grande maioria dos supermercadistas deve ser lucro real, né? Sim. Então ele consegue abater, se não me engano, de 27% até 34% do valor pago no imposto de renda. Então uma parte do que ele paga, ele consegue abater no imposto e ele também não tem aquela oneração inicial, né, de comprar os equipamentos, porque os equipamentos são, a grande maioria, importados, Sim. dolarizados e é um valor considerável. Um modelo desse aqui, um TC15 aí, hoje deve estar aí na faixa de uns R$4 mil, um aparelho desse aqui. Imagina você montar uma operação, sei lá, com 10 aparelhos desse aqui, imagina que cada loja do cliente tenha 10. Se ele tem 10 lojas, são 100 aparelhos, vezes R$4 mil, são R$400 mil só de coletor, fora as impressoras, e aí você não tem esse aporte inicial aí, né, de ter os equipamentos.
e sempre vai ter um equipamento atualizado. E além do sistema de quiosque, como a gente faz todo o gerenciamento dos equipamentos que estão locados com a gente tem sistema de geolocalização, controle para ver qual é o aplicativo que ele mais usa e uma série de outras questões. Então, por exemplo, o cara esquecer ou de propósito levar o coletor de dados para casa, a gente consegue via sistema saber exatamente onde aquele equipamento está. Consegue até bloquear o equipamento para que ele use só naquele determinado lugar. Se sair daquele determinado lugar, o equipamento bloqueia e não consegue fazer mais nada. E isso é muito bom porque ajuda a preservar os dados da sua empresa. Imagina que o cara foi embora, né? Levou o equipamento, ele pode ter acesso aos seus dados. De repente vocês têm alguma coisa gravada no coletor de dados e a gente manda um comando zero equipamento e mantém o sigilo dos dados da sua empresa. E se a gente não fizer essa auditoria de preço, o que pode acontecer? Tudo que a gente já vem falando. Cliente insatisfeito, vai perder cliente, né? Vai causar um caos na loja, porque toda hora que alguém passar no PDV, alguém vai reclamar de alguma coisa, vai tomar tempo do teu operador de caixa, vai tomar tempo do gerente, vai tomar tempo do fiscal de caixa, fila no PDV. vai fazer fila no PDV, que é tudo que a gente não quer. Então, vai ajudar a causar um ambiente muito ruim na tua loja. Em Minas Gerais é isso que vai acontecer. Qual que é o melhor momento para poder fazer uma auditoria? Existe como mensurar isso? Se você tem trocas em dias específicos da semana, você tem uma troca muito grande de etiqueta, tem clientes nossos, por exemplo, que de segunda para terça-feira ele troca 2.000 etiquetas. Você multiplica uma rede com 26 lojas, você tem uma troca muito grande. Então, no caso dele, o ideal é que ele faça a partir daí. Mas eu sempre recomendo que a loja tenha uma rotina de verificação de preço semanal. Faz aquela rotina, coloca lá uma solução, você vai, em 1-2 dias, você vai conseguir verificar a loja inteira. E qual que é o legal de usar a solução do Vale de Code? Você consegue agendar essas auditorias. Vamos imaginar que você tem 30 lojas, você entra no sistema do Vale de Code e determina a agenda para que todas essas lojas façam auditoria de preço pelo menos uma vez por semana, coloca o dia lá certinho, o próprio sistema já vai criar esse processo e já vai aparecer no coletor de dados de todas as 30 lojas para que elas executem o trabalho e apresentem o resultado. E caso uma delas não faça, você será aí notificado. E aí, com essa solução, você vai conseguir manter uma rotina e vai saber exatamente como estão os indicadores de preço da sua loja, de preço errado no PDV e assim por diante. Como que você organiza essas auditorias aí? Existe um modo de organizar por rua, por gôndola, enfim? Todos os processos do Vale de Code, eles seguem um padrão de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega, quando instala, quando implementa a solução, é fazer um mapeamento da loja. O que é o mapeamento? A gente sobe no sistema uma planta baixa da sua loja e lá nessa planta baixa você consegue determinar quais produtos vão em cada gôndola. E a partir daí, você consegue criar um cronograma de trabalho e agendar. Então você diz assim, olha, eu tenho uma loja lá com 10 corredores e eu coloco agendo lá para que o cara faça do corredor 1 ao corredor 5 na segunda-feira, do corredor 6 ao corredor 10 na terça-feira, entendeu? Então você consegue, com esses mapeamentos, é o que a gente fala daquele conceito de dividir para conquistar. Não adianta você tentar fazer tudo ao mesmo tempo que não vai dar certo. Você tem muito produto, tem muitas gôndolas, então você cria uma agenda e vai repartindo isso e fazendo isso aos poucos, de modo que você consiga entregar isso de maneira padronizada. E como que o lojista pode fazer auditoria se ele não tiver um coletor de dados? Bom, ele tem duas opções. Ele pode fazer no papel mesmo, né? Anota e verifica no sistema, ou ele pode fazer com o celular. Só que assim, vamos imaginar que você vai fazer uma auditoria de preço numa loja com uma prancheta, com papel, você vai demorar uma semana para fazer, né? De 1 ou 2 corredores, né? Com o celular, você vai ser um pouco mais rápido. Mas com o coletor de dados, dependendo do tamanho da loja, em um dia você checa a loja inteira. Eu digo isso porque eu já fiz e é bem rápido, porque é muito legal. Só bipar, depois imprimir por corredor e aí você consegue ganhar muito tempo. Eu ia te perguntar, papel você que usa? Não imagina? Tem gente que usa, só que assim, cara, é desumano. Porque antigamente você tinha uma loja com um mix de 1000 produtos. Hoje a gente tem redes de varejo com um mix de 11 até 20 mil produtos numa loja.
Então é humanamente impossível você conseguir controlar o preço de todos esses itens se você não usar a tecnologia para te ajudar com isso. Não estou falando só de coletor de dados, tem que ter um software também muito bem alinhado para que você consiga entregar o resultado com agilidade. Pessoal, obrigado aí para quem acompanhou o nosso vídeo. Se você gostou desse módulo de auditoria de preços, entre em contato com a gente aí, www.validcode.com.br. Aciona o nosso time comercial aí que a gente faz uma apresentação do sistema para você, enfim, de todos os módulos, né? Hoje a gente falou de auditoria de preço, mas existe outros módulos aí. E agradecer e ficar ligado aí no nosso canal, que sempre vai ter vídeos aí falando tanto do nosso sistema, do ValidCode, vai ter também teste de equipamentos, né? A gente está com aqui, ó, vou dar um spoiler da Ouro que a gente recebeu aqui, muito bom. E é isso. Obrigado. Milton, quer falar alguma coisa? Acho que é isso, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, também podem colocar aí no próprio canal do YouTube, que a gente vai estar sempre de olho aí para responder as suas dúvidas. Um grande abraço. Tchau.